Cuidado, porque as fontes bíblicas que eu vou te mostrar agora, elas podem abalar a sua fé. É muito importante esse vídeo você ficar até o final, porque eu vou começar fazendo perguntas muito fortes sobre a Bíblia e no final eu vou trazer as respostas. Veja bem, uma primeira passagem que lá está escrito que a humanidade começou a praticar o mal de uma forma gigantesca. A gente sabe até que era idolatria, a gente sabe que eles faziam relações proibidas e o roubo era generalizado. Você está certo, eu estou falando da geração que veio antes do dilúvio, mas aí o que está escrito? A Bíblia conta algo que eu não sei se você percebeu. E disse Deus, eu destruirei de sobre a face da terra o homem que eu criei, desde o homem até o animal e etc. Agora, porque eu me arrependo de os haver feito. Ainda bem que depois veio Noé e salvou a situação. Que história é essa? Deus se arrependeu de fazer a humanidade. Tá? E ele acaba salvando a humanidade por causa de uma pessoa. Deus não sabia que a humanidade que ele criou iria pecar, iria fazer esses atos abomináveis contra a sua vontade. Então, de repente, ele cria algo que é simplesmente um esboço e ele errou, deu errado. Você pensa que para aqui as minhas perguntas, mas não. A próxima passagem que a gente tem, ela está em Jeremias. Ele conta para a gente, esse profeta, a situação de Israel e especificamente de Jerusalém, as injustiças que são cometidas, até muitas sobre pessoas pobres, a idolatria, vão buscando outros deuses. Então, o que acontece? A gente vê uma passagem dramática quando Deus fala para Jeremias, que ele fala: por que eu teria pena de ti, ó Jerusalém? Quem se entristeceria por ti? E a continuação fala: por isso eu estenderei a mão contra ti, né, contra Jerusalém, e eu vou te destruir. Eu estou cansado de me arrepender. Então a gente vê aqui que Deus não se arrependeu uma vez, muitas vezes, é o que está escrito em Jeremias. Mais uma vez, todas aquelas perguntas vêm à tona. Deus não sabia que isso iria acontecer e de repente ele tem uma surpresa. Uau, não imaginei que depois de eu dar a terra de Israel para o povo de Israel, eles estão em Jerusalém, tem um grande templo, não pensei que eles fossem pecar, não pensei que eles fossem fazer tantas injustiças, não fossem ajudar uns aos outros, fossem fazer... Eu não sabia disso, eu estou arrependido. É isso. Deus é como se fosse um ser humano que ele está cheio de sentimentos, cheio de rancores. Num lado oposto a gente vê no livro de Jonas, quando as pessoas da cidade de Nínive são alertadas pelos profetas: vocês pecaram tanto que vocês serão destruídos. E eu vim aqui para dar o aviso final, uma última chance. Vem o rei de Nínive e fala para o seu povo, né? Para começar, ele tira as suas vestes reais, ele coloca sacos em sinal de luto, em sinal de arrependimento, e ele fala para o povo: olha só, ninguém agora vai comer, ninguém agora vai beber, ninguém agora vai fazer nada, inclusive os animais. A gente vai estar agora se arrependendo dos nossos pecados e voltando para o caminho do eterno. Quem sabe, diz o rei de Nínive, assim Deus se arrepende de destruir essa cidade tão grande, tão maravilhosa que nós temos. E o que está escrito na continuação? E Deus viu as obras, viu os atos que eles estavam fazendo, como se converteram do seu mau caminho. Então eles realmente se arrependeram e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Ou seja, chegou um grupo de humanos, falou: olha só, Deus, você estava muito enganado, a gente se arrependeu, tá tudo bem agora, tá? Você pode revogar o decreto, conta com a gente. E Deus fala: poxa, realmente é isso mesmo, eu pensei em fazer o mal, estou arrependido, mudei de ideia, valeu, estamos agora, tá tudo bem, Nínive não será destruída. A gente está vendo aqui uma visão de Deus que parece extremamente sentimental,
humana a ponto de que então os humanos são capazes de fazer Deus revogar os seus decretos, se arrepender de algo que ele tinha falado para o profeta que ele iria fazer. Então, que tipo de Deus a gente está falando? O profeta Amos, ele traz duas passagens em que Deus fala na primeira passagem que ele vai trazer gafanhotos que vão destruir toda a produção, toda a plantação, está até o nome das plantas com muitos detalhes, e é como se diz, agora eles vão comer todas as ervas, não vai ficar nada, e vem o profeta e fala: Senhor Deus, perdoa, por favor, perdoa a Jacó, uma forma de falar do povo de Israel. Então o Senhor, Deus se arrependeu disso. Não acontecerá. Isso que eu falei que vão vir os gafanhotos, vai destruir, não vai acontecer. E logo depois, no mesmo capítulo 7, está escrito que Deus falou que vai mandar um fogo de destruição para a cidade, porque as pessoas estão fazendo o que é errado, elas estão pecando. E vem novamente Amos e fala: não faça isso, Senhor. Deus, por favor, o teu povo não merece isso. E a mesma expressão, e o Senhor se arrependeu disso, e Deus fala: então isso aqui também não irá acontecer. Vem o profeta e fala: Deus, a sua ideia não é boa. Eu tenho uma ideia muito melhor. Não destrói, não traz gafanhotos, muito menos fogo, porque as pessoas vão ficar muito tristes, vai ser uma destruição muito grande. E Deus fala: tá bom, estou arrependido, recebi o seu pedido, está revogado. Como nós temos que entender isso? Como nós temos que entender a passagem em Samuel, quando o rei Saul não cumpre na linha certinha, arrisca aquilo que Deus tinha ordenado a ele através do profeta Samuel, de destruir completamente o povo de Amaleque, não deixar ninguém vivo, muito menos o rei que ele deixou vivo, e nem os animais. Assim está escrito explicitamente em Samuel 15. E é o que acontece, ele acaba deixando, ele teve medo do povo, aconteceu que ele não matou o rei e ele manteve os animais. E quando vem Samuel, fala: por que você fez isso? Eu te falei que você tinha que ter matado todo mundo. Essa foi a ordem divina, não foi minha. E aí Deus fala para Samuel: me arrependi de ter botado Saul como rei de Israel. Então eu vou agora tirar ele, vou botar outra pessoa no lugar dele. E aí você se pergunta: Deus não sabia, quando ele escolheu Saul, que Saul um dia iria pecar? Deus não sabia que ele tinha um livre-arbítrio, que ele podia fazer o certo ou o errado, apesar de ter sido um rei muito bom e muito justo, mas que ele não ia cometer exatamente, especificamente aquele erro que demonstra que ele não pode ser mais o rei de Israel? Deus não sabia disso desde o começo? Não foi Deus que criou o próprio rei Saul, que faz, que cuida de tudo, cuida da gestação, e ele sabe na hora, foi ele que fala para Samuel: olha, vai ungir a Saul, porque ele é uma pessoa especial e ele vai ser o rei que o povo tá pedindo tanto. Ele sabia de tudo isso. Então como é que pode ser que de repente parece que ele teve uma surpresa? Ele se arrepende, ele vê que Saul errou, então quer saber de uma coisa? Eu vou sair do plano A e agora eu vou para o plano B. A gente tem aqui uma questão de fé gravíssima. Uma questão de fé que, se a pessoa não entende direito, todo o ensino bíblico dela vai por água abaixo, porque ela não sabe ler a Bíblia. E aqui eu deixo uma dica de todo o coração. Se você quer estudar a Bíblia de forma original, correta e profunda, tem um link na descrição desse vídeo para que você possa aprender a palavra de Deus da forma correta. Então, agora a gente vai ter que entender qual a resposta para todos esses casos que nós trouxemos. Será que Deus realmente, então, ele se comporta de uma forma muito humana? Ele tem os sentimentos, ele se arrepende, ele fica com rancor e assim por diante? Então, a primeira resposta que eu vou dar, e eu quero que você fique até o final, porque todas as respostas são muito importantes. Primeira resposta é que a gente vê que Deus, ele
utiliza metáforas quando ele fala da sua própria pessoa. Eu já vou explicar o porquê disso, mas veja bem, quando a Bíblia fala que Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito com mão forte, o que significa isso? Que Deus tem mãos? Significa que Deus não somente tem mãos, mas talvez ele vai em alguma academia para ficar com a mão forte e aí ele vai retirar o povo de Israel do Egito? Eu espero que você saiba que não. É claro que não, porque isso aqui é uma alegoria, é uma forma metafórica de você falar, olha, eu usei, da minha força, então é como se eu tivesse usado a força da minha mão para tirar o povo de Israel do Egito. Todo mundo sabe que não veio uma mão dos céus e ela estava cheia de músculos e ela tirou o povo de Israel. E sim, é uma metáfora para explicar, teve as 10 pragas que foram muito duras contra o Egito, o mar se abre e depois se fecha sobre os egípcios, então Deus se revela aqui como um Deus que tem muito poder, que ele tem muita força, que ele domina todas as partes da criação. A gente vê isso claramente nas 10 pragas. Então, por isso está escrito que Deus tira o povo de Israel do Egito com mão forte. Mesma coisa a gente vê em Deuteronômio, quando está escrito que os olhos de Deus estão sempre na terra de Israel. Deus tem olhos para ficar com os olhos sempre lá o tempo todo. Então o que a gente tem que entender é o seguinte, a Bíblia usa metáforas. Aqui eu te dei metáforas que elas são metáforas físicas. Então a pessoa que já chegou num nível maior de entendimento de Deus, ela sabe que Deus não pode ser físico, porque tudo que é físico é limitado em tempo e espaço. E Deus está muito acima disso. Sabe por quê? Porque Deus é o criador do universo e, como criador, Ele cria o tempo e Ele cria o espaço. Deus está acima do tempo. Ele não é infinito. Ele está acima do infinito. Ele criou o conceito do infinito e do tempo. Ele é atemporal. Ele, na verdade, a melhor forma de falar, ele é o criador do tempo. A mesma forma, ele não tem espaço. Deus não vive nesse mundo. O universo todo está em Deus. Deus é o lugar do universo, porque ele criou o conceito que se chama lugar. Quando você entende isso, e você fala, mas calma aí, então como é que para Deus não existe passado, presente e futuro? Como pode ser isso? E aí você se toca que Deus não tem nenhuma semelhança com o ser humano. Qualquer vocabulário que nós utilizamos para falar do Criador, ele é um vocabulário emprestado de qualidades, de características humanas para falar de Deus, sejam positivas, sejam negativas. Deus, ele se revela e se manifesta na Bíblia com essas metáforas para que o ser humano tenha alguma compreensão, mas não é que ele na essência é assim. Então a gente pode ver, por exemplo, em Êxodos, onde está escrito você não pode ter outros deuses. E por que não? Porque eu sou um Deus celoso. Eu sou um Deus que tem ciúmes. Deus tem ciúmes das estátuas que as pessoas se prostravam e rezavam. Ele tem ciúmes do Baal, ele tem ciúmes do Moler, onde eram sacrificados filhos. É claro que não. Mas ele se demonstra para as pessoas entenderem o que é idolatria como um caso quase de adultério, que a pessoa fica com ciúmes. Então, claro que Deus é o criador dos sentimentos. Ele criou sentimentos para que o nosso mundo ele possa funcionar de determinada forma. Então, da mesma forma que ele cria o tempo, ele cria o espaço, ele cria os sentimentos. Ele não tem sentimentos. Por quê? Porque não faz sentido Deus estar sujeito, subordinado à sua própria criação. Então a gente entende que ele não tem tempo, a gente entende que ele não tem espaço, a gente entende que ele não tem sentimentos. Mas o próprio profeta fala pra gente, os meus caminhos não são os seus caminhos. A minha sabedoria não é, os meus pensamentos não são como os seus. Ou seja, a forma que Deus sabe das coisas é diferente da nossa forma. Ela não depende de tempo, porque ele não tem tempo.
Então, quando você fala, mas Deus já sabe o que acontece no futuro, a pergunta está errada. Para Deus não existe futuro. Então, o que acontece para nós no futuro, para Deus não existe essa questão de futuro. E é por isso que existe livre-arbítrio. As pessoas falam, mas como é que existe livre-arbítrio se Deus já sabe o que eu vou fazer? A resposta é que a pergunta está errada. A pergunta, ela coloca Deus como humano, coloca Deus dentro do tempo, e aí você fala, não consigo entender, mas o profeta te ensina que Deus não tem os seus pensamentos e os seus caminhos. Deus não é um super-homem, tá? Ele é um homem, mas com mega poderes. Não é isso. Ele não tem nenhuma semelhança com o nosso mundo. Deus é o criador da vida mesmo. Então, a existência dele não é como a nossa existência. Muito bem. Então, se é assim, a gente começa a entender as metáforas. Então, é por isso que você vai ver Deus não somente utilizando a mão forte, como ele aparece como um Deus ciumento ou um Deus que tem uma ira quando ele vê o pecado do bezerro de ouro. Então, quando a gente vê, por exemplo, no nível de Salmos, quando está escrito quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, Salmos 78, e o entristeceram na solidão. Deus fica sozinho, então ele está triste, então ele criou um mundo porque estava monótono. Você está falando que Deus é como um ser humano que fica monótono, ele fica sozinho, agora as pessoas abandonaram ele, então ele está se sentindo muito triste, muito sozinho. É tão clara a metáfora. Então, se a gente volta para as perguntas que nós fizemos, então como é que todos esses temas que a gente fala que Deus se arrependeu de criar a humanidade em Noé, ele se arrependeu de Saul, se arrepende no caso de Amos, como é que nós temos que entender isso? Número 1, Deus está falando com o ser humano de uma forma que o ser humano possa entender. A forma que o ser humano pode entender é a forma da alegoria, da metáfora, onde nós emprestamos expressões humanas para falar de Deus. Então é uma forma que Deus, ele transmite, vamos falar, uma forma de decepção para o ser humano perceber que ele está no caminho errado. Então, quando está escrito em Gênesis que Deus se arrependeu de fazer a humanidade, antes de tudo, é claro que ele já sabia de tudo, ainda que existe livre-arbítrio, porque a própria Bíblia fala isso, mas ele está mostrando, olha só, vocês estão no caminho completamente errado. E isso, se fosse assim, eu nem teria criado vocês. Vocês têm que entender isso. É como um pai que está acima de tudo que o filho faz. Ele não está envolvido emocionalmente. Ele fala, meu filho, isso aqui para você faz muito mal. Esse é o arrependimento que ele está mostrando. Se fosse para criar um mundo, para vocês pecarem assim no pecado do bezerro de ouro, assim em cada vez que vocês fazem em Jerusalém, com as iniquidades, com a falta de justiça, com o paganismo, eu estou arrependido. O arrependimento aqui é uma metáfora. Entenda isso. O que Deus está transmitindo é: vocês estão no caminho errado. Se fosse assim, todo o sistema que eu criei para vocês, todo esse mundo maravilhoso, não vale a pena. Só que existe um outro tipo de arrependimento que Deus demonstra. É o que a gente vê em Jonas. Porque lá o que acontece? Deus, ele mostra para o profeta que existe um decreto de destruição de Nínive. Mas se esse decreto fosse irrevogável, então por que ele está mandando o profeta? Fica claro que ele está falando, olha só, vocês têm agora duas opções. Ou vocês continuam e vocês serão destruídos. Ou vocês voltam atrás e eu, entre aspas, me arrependo, revogo o decreto. Então aqui o arrependimento não é somente uma metáfora, ele está expressando que o ser humano tem livre-arbítrio e você tem a capacidade, através das suas orações, das suas preces, dos seus atos corretos, de fazer maus decretos serem anulados. E isso é demonstrado como que Deus se arrepende. Então por isso que ele se revela tantas vezes para os profetas dessa forma. Então pode ser que eu vou me arrepender. Então Amos vem e faz a prece, ele consegue revogar os decretos. Ele fala, ok, através de preces. Não é que Amos, ele tem uma ideia que Deus não havia pensado. E Deus é quem decide tudo. A prece muda o ser humano.
Os bons atos transformam a humanidade e isso faz com que a humanidade ou aquele ser humano não mereça mais aquele decreto. Ou seja, a mudança não foi feita em Deus, foi feita no próprio ser humano e aí isso é mostrado como arrependimento. Essa é a metáfora. Essa segunda metáfora, ela ainda é muito mais profunda do que a primeira. E você está vendo como é diferente estudar a Bíblia da forma correta e com profundidade. Não deixe de fazer isso, porque às vezes ao invés de você estar aprendendo a palavra de Deus, você está aprendendo exatamente o contrário, porque é muito superficial e acaba sendo, não somente superficial, acaba sendo errado. Então, mais uma vez, deixo um link aqui para você que quer estudar corretamente a palavra de Deus.